Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal e a mais um vídeo. Como que tá sendo o seu sábado? Vocês já almoçaram? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu sou a Ana Paula e hoje, pessoal, eu vou compartilhar aqui com vocês 3 informações importantíssimas que eu trouxe. Como eu falei para vocês, o Congresso tá trabalhando finais de semana, né, aí para tentar ter algumas ações para combater essa pandemia do Covid-19. E por isso a gente está trabalhando também firme e forte para acompanhar todas as notícias e trazer para vocês as informações sempre bem atualizadas, tudo que está acontecendo e tudo que pode afetar o seu benefício. Você que é aposentado, que é pensionista, que é BPC Loa, que é beneficiário e servidor. Esse é um canal exclusivo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, eu vou trazer então aqui algumas informações que eu separei importantes para atualizar aqui essa sua tarde de sábado, né? São informações importantíssimas, então eu peço o seu apoio que fique até o final do vídeo para você não perder a informação. Compartilhe o conteúdo para levar a informação para sua família, seus amigos, as suas redes sociais, para todo mundo saber o que está acontecendo e o que pode estar impactando, inclusive das previsões para a próxima semana, tá bom? Então, eu conto aí com o seu apoio em compartilhar o vídeo, deixar o seu joinha aqui embaixo, que ele é muito importante para o nosso canal, e bora pro conteúdo. Eu vou começar falando, gente, que eu prometi para vocês, né? Falei inclusive no vídeo de ontem também à tarde, que a medida provisória 1021 e 1023 iriam caducar ontem, né, na data de ontem, sexta-feira, dia 2 de abril. Era o prazo final para a Câmara, Senado poderem aí votar as medidas provisórias. E essas medidas provisórias eram a do aumento do salário mínimo e também a da ampliação do BPC Loas, né? E o que aconteceu? Eles não modificaram a medida provisória, tá? E não votaram, pessoal. Ela ficou ali esquecida, parada. Ou seja, caducou. Talvez possa ser que na semana que vem eles editem lá e coloquem a prorrogação, porque pode ser prorrogada, né, ao invés de ser caducada, por mais 60 dias, que vai até o dia 1º de junho. Eu acredito que vai fazer isso, porque se deixar ela caducar igual aconteceu, né, ela já caducou, já passou o prazo de ser pautada e votada pelo Congresso, o salário mínimo, na teoria, votaria o salário para 1.045, por quê? O prazo da medida provisória passou, não se tornou lei, ninguém votou, né, para ela virar um projeto de lei, então ela iria caducar, iria deixar de existir, perder a sua validade. Então iria ser horrível isso para o Brasil, né, porque 1.100 já não está dando para nada, imagina voltar o salário mínimo para 1.045. E o do BPC Loas é o da ampliação, né, da renda per capita, que o presidente Jair Bolsonaro assinou, que o BPC Loas só poderia entrar nesse ano quem tivesse renda inferior a 1/4 do salário mínimo. E ela caducando e ninguém fazendo nada nessa medida provisória, ela iria voltar ao que era, que poderia até um salário mínimo, e até 1/4 do salário mínimo, né, entrar no BPC Loas, e não somente quem tivesse renda familiar per capita inferior a ele. Mas, gente, isso é na teoria. A teoria, isso deveria acontecer já a partir da semana que vem, tudo voltar igual era no ano passado, já que não deram sequência na medida provisória. Mas eu acredito que segunda-feira eles vão editar lá o portal, né, da Câmara, porque nesse final de semana eles estão priorizando outras coisas, talvez até atualize também, hoje à tarde pode atualizar, amanhã, né, para segunda já amanhecer lá, prorrogado até o dia 1º de junho, o prazo, novo prazo, para que possam pautar. A gente não pode esquecer que além dessa prioridade, né, da votação da medida provisória, dentro delas possuem emendas que podem ajudar o povo brasileiro nesse momento de pandemia. O do salário mínimo, ao invés de aumentar para R$ 1.102 para fechar a inflação do ano passado, né, registrado, tem emendas que sugerem o aumento do salário mínimo para R$ 1.154, R$ 1.160, e esse seria aí pelo menos um valor melhor do que os R$ 1.102, né? Então a gente tem aí que continuar a luta pressionando para que pautem logo essa medida provisória. Tem agora até o dia 1º de junho, caso eles prorroguem, né? Vamos ver o que eles vão fazer na próxima semana. E fora isso, pessoal, dentro dessa semana muita coisa aconteceu. Resumindo rapidamente para vocês, né? Foi aprovado o projeto que vai multar empresas que paga salários diferenciados, né, para a mulher versus o homem, ou seja, homem e mulher têm que ganhar o mesmo salário caso eles exerçam o mesmo cargo.
A empresa que pagar mais para homem, né, e discriminar a mulher por ser mulher recebe menos, ela vai ser multada e pode pagar o valor de multa de até 5 vezes da diferença de salário dessa funcionária. Também correu o projeto, né, está correndo no Senado, que foi aprovado e vai passar pela Câmara dos Deputados ainda, um projeto que dá auxílio emergencial para os artistas, para poder abastecer e ajudar essa área cultural, né, nesse momento de pandemia. O plano de recuperação para setores e turismos, que também está acontecendo, né? Empresas privadas, que foi autorizada aí no Senado também, que é para as empresas privadas, elas podem comprar leitos de UTI para ajudar aí os hospitais, e com isso, em contrapartida, elas vão ter um abatimento no imposto de renda, né? Também foi aprovado o projeto garantindo a água potável como direito constitucional. Já foi registrado que mais de 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água potável. E isso já foi aprovado no Senado. E agora, uma notícia muito boa, importantíssima, né? Notícia maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês. É que no dia 6 de abril, às 10 horas da manhã, está agendado no Congresso uma sessão para debater o projeto de lei 1113 de 2020. E o que é esse projeto, né, Ana? Ele é um projeto que ele considera o coronavírus e suas mutações, né, da Covid-19 como doença grave. Sendo considerado como doença grave, vai isentar os segurados do INSS da carência para solicitar o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Como vocês sabem, atualmente, para você solicitar o auxílio-doença e uma aposentadoria por invalidez, você tem uma carência mínima a ser cumprida de contribuição. E essa carência mínima hoje é de 12 contribuições mensais, para a partir daí você poder aí solicitar algum benefício previdenciário. E por causa disso, pessoal, o que o texto desse projeto diz, que eu achei muito importante, né? A Covid, ela traz sequelas muito graves que faz as pessoas se afastarem. É uma pandemia que está afetando o mundo, né? Não só o Brasil, o mundo. E com isso, esse projeto ele foi criado, né? Que ele fala o quê? Para aqueles que ainda não conseguiram acumular essa carência de 12 contribuições mensais, foram afetados pela doença do Covid, ficaram com sequelas, né? Essas pessoas não podem ficar desprotegidas, não é justo. Então eles querem aí lançar esse projeto, que já está lançado, né? O projeto 1113, para que possa ser pautado e votado e aprovado, né, pelo Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, para considerar o Covid como doença grave e isentar os segurados do INSS dessa carência. Então é uma ótima notícia. A gente vai acompanhar a sessão na terça-feira, dia 6, né, às 10 horas da manhã, e a gente conta para vocês como é que foi, o que os deputados, senadores falaram aí referente a esse projeto. E agora eu vou falar para vocês aqui rapidamente sobre o orçamento e o 13º salário, né? O 13º salário do INSS para aposentados e pensionistas versus o extrato, né, do benefício do INSS na folha de abril. Quando o pessoal acessa o meu INSS, né, lá no site ou no aplicativo, já aparece para você selecionar lá o período. Aparece inclusive o período do mês 4 para ser selecionado. Porém, quando você seleciona o período, vai do dia 1 de março até o dia 30 de abril, por exemplo, né? Só aparece a competência, os valores de competência do mês de março. Não está aparecendo a competência do mês de abril, mas isso gerou uma confusão em alguns aposentados e pensionistas, porque eles falaram: Ana, eu fui olhar minha folha, aparece para eu selecionar a competência mês 4, que antes não estava aparecendo, mas quando eu apareço não tem nada para mim. Será que é porque eu não vou receber? Gente, isso não tem nada a ver, né, com você receber ou não. O que acontece é que a folha de pagamento do mês de abril, ela ainda não foi processada. Lembra que o INSS, a Previdência, processa a folha de pagamento após o dia 10 de cada mês para pagar no final do mês? Então, a folha de abril nesse mês não vai ser diferente. Ela vai ser processada, mesmo que apareça a competência lá abril para você, não vai constar valores nem de benefício, nem de 13º. Mas o 13º vai ou não vai ser pago ainda em abril? Para isso acontecer, gente, precisa o presidente Jair Bolsonaro sancionar o orçamento 2021, que está nesse impasse, nessa briga com o Congresso. E eu trouxe uma notícia aqui para atualizar vocês, né, que saiu hoje.
falando que a TCU, olha como é grave essa questão do orçamento, a TCU pode incluir o orçamento de 2021 em processo sobre responsabilidade fiscal do governo Bolsonaro e mais 3 destaques da política, ou seja, se o Bolsonaro assinar um orçamento do jeito que ele está hoje, porque hoje ele está considerado pelos técnicos como artificial, ele vai abrir um caminho para ser acusado do mesmo crime que derrubou a ex-presidente Dilma Rousseff, né? E aqui ele fala o seguinte, que técnicos do Tribunal de Contas da União, que é a TCU, que acompanham a confusão em torno da lei orçamentária de 2021, avaliam a possibilidade de incluir o tema no processo das contas do governo do presidente Jair Bolsonaro deste ano, relatadas pelo ministro Haroldo Cedras. A ideia inicial era que o assunto ficasse com o ministro Bruno Dantas, que relata um processo sobre o impacto da pandemia nas contas do governo. Mas se for incluído na avaliação das contas deste ano, o debate pode se aprofundar na condução da política fiscal, criando um desgaste político e trazendo de volta a memória amarga do que ocorreu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Isso afirma pessoa com conhecimento do assunto, né? E a lei orçamentária, gente, não tem solução fácil, né? Ela foi aprovada pelo Congresso, prevendo uma redução artificial, né, que não faz sentido com a nossa realidade, das despesas obrigatórias com previdência social para turbinar emendas parlamentares, né? Favorecer o centrão, os aliados. Isso tornou o orçamento, né, inviável e indica ainda um possível furo no teto de gastos mais adiante. E para dar conta dos gastos previdenciários, o governo teria que cortar as despesas discricionárias num montante tão elevado que provocaria, né, um shutdown, como falam, na máquina pública. Agora, a equipe econômica e o Congresso precisam chegar a um entendimento. Se Bolsonaro vetar as emendas parlamentares ao sancionar o orçamento e depois encaminhar ao Congresso um projeto de lei para realocar gastos, terá um desgaste político. Mas, ao mesmo tempo, se assinar um orçamento considerado artificial, ele abre caminho a ser acusado de crime de responsabilidade. Então, qualquer manifestação do TCU sobre o tema nos próximos dias será a chave no processo. E segundo a fonte que acompanha o tema, alertas do tribunal podem ser mais importantes do que um julgamento. Dilma, por exemplo, foi alertada pelo TCU sobre pedaladas fiscais, mas não chegou a ter as contas que a afastaram do cargo julgadas pelo Congresso. Então, pessoal, o orçamento, vocês viram, né, que tá num impasse. O presidente, se ele assinar do jeito que tá o orçamento, do jeito que foi aprovado, ele vai abrir o caminho para ser julgado como crime de responsabilidade fiscal, visto que o Brasil não dará conta de pagar a todos vocês, não tem como pagar o seu salário, alguém vai ficar sem salário caso seja aprovado o orçamento do jeito que ficou, porque foi muitos bilhões tirados da conta da Previdência com despesas que são fixas, né? E por isso o 13º ainda não foi autorizado pelo governo, eles precisam finalizar isso. Então, o que está dizendo essa matéria? Que se o presidente Jair Bolsonaro assinar do jeito que tá, ele sofre aí, né, o risco de sofrer um impeachment. Se ele não assinar, né, ele fala assim, ó, vamos alterar, né, essas informações aqui, eu vou vetar, vou mandar para o Congresso e a gente vai refazer esse orçamento. Vai gerar um desgaste político muito grande, porém, né, ele tem que fazer as suas escolhas. Então, o que eles estão pretendendo? Primeiro, vetar, né, algumas emendas, eles estão lá tirando algumas despesas que eles jogaram para essas emendas dos aliados deles, cortando, para conseguir aprovar esse orçamento sem ter esse desgaste político e também sem ter essa preocupação com possível impeachment. E enquanto isso, o 13º fica sem data e com essa demora, pessoal, se o governo não se pronunciar até essa próxima semana que entra, corre o risco dos aposentados e pensionistas só terem a sua primeira parcela do 13º para o mês de maio. Ao menos que o governo tenha aí consideração de fato pelo aposentado, pelo pensionista e faça uma medida aí provisória, né, autorizando essa antecipação por meio de uma folha complementar. Aí uma folha complementar é uma outra história. Isso é possível? É, mas o presidente tem que querer e ele tem que assinar. Então vamos acompanhar esses próximos dias. Essa semana é uma semana decisiva
para o 13º ainda ocorrer no mês de abril, e eu conto com o seu apoio para nos acompanhar, nos ajudar a fortalecer essa luta, pressionando o governo para que ele possa liberar logo esse orçamento, para que ele possa liberar logo o 13º, já que é uma despesa obrigatória, independe de orçamento, é um direito do aposentado e pensionista e ele tem que pagar. Então basta uma canetada para isso poder acontecer, tá bom? Então, essas são as informações de hoje, gente. Ainda eu estou acompanhando as notícias hoje. Qualquer novidade eu trago no boletim INSS de amanhã, às 7h30 da manhã aqui no canal. Um feliz sábado para você, para sua família. Obrigada pela sua companhia. Fiquem com Deus e até amanhã.